Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje, meus irmãos, nós iremos estudar o capítulo 3 da carta de São Paulo aos Gálatas, onde que neste capítulo aqui, meus irmãos, Paulo, ele vai falar sobre a verdadeira fé que justifica, a importância de confiar na graça de Cristo e não nas obras da lei. E também Paulo, ele mostra que nós somos filhos de Deus pela fé e herdeiros das promessas feitas a Abraão. Mas antes de a gente começarmos, meus irmãos, esse estudo de hoje, como eu sempre faço nos começos dos nossos estudos, que vocês, meus irmãos, se inscrevam no canal e ativem o sininho e deixem também o like, porque isso, meus irmãos, cada vez mais fortalece esse canal aqui e ajuda cada vez mais ao YouTube a recomendar cada vez mais este canal para mais e mais pessoas interessadas na palavra de Deus. Por isso, que já deixou o seu like, já se inscreveu no canal, já ativou o sininho para não perder os próximos vídeos? Ótimo! Vamos agora darmos início ao nosso estudo de hoje. E nesses primeiros versículos aqui, meus irmãos, do 1 até o 5, nós vamos ver a fé em Cristo e não as obras da lei. Nesses primeiros versículos aí, do 1 até o 5. Vamos ler aí. Ó Gálatas sem juízo, quem foi que enfeitiçou vocês? Na minha pregação a vocês, eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz. Por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz. Respondam somente isto: vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças? Será que as coisas pelas quais vocês passaram não serviram para nada? Não é possível. Será que, quando Deus dá o seu Espírito e faz milagres entre vocês, é porque vocês fazem o que a lei manda? Não será que é porque vocês ouvem a mensagem e creem nela? Meus irmãos, nestes primeiros versículos aqui, Paulo, ele começa repreendendo os Gálatas. Por quê? Porque os Gálatas pelos Gálatas abandonarem o caminho da fé para voltar às práticas da lei. Por isso que Paulo começa esse capítulo aqui repreendendo os Gálatas. E Paulo também, ele recorda que receberam o Espírito Santo não por méritos ou regras, mas sim porque creram em Cristo Jesus. E que também a salvação, ela vem pela fé e não pelo esforço humano. E aqui, meus irmãos, aprendemos que a fé, a nossa fé, é o único é o início e o centro da vida cristã. É a nossa fé, o início e o centro da vida cristã. Por isso que nenhuma prática humana pode substituir a graça de Deus. Nenhuma prática humana pode substituir a graça de Deus. Nenhuma. Por isso que para nossa realidade, meus irmãos, hoje nós precisamos confiar mais em nosso Senhor Jesus Cristo e não em nossas próprias forças, mas sim confiarmos em nosso Salvador. E quando nós cremos de verdade, quando cada um de nós cremos de verdade em Jesus, o Espírito Santo
começa a agir em nossa vida. Mas, lembrando, quando nós cremos em Jesus Cristo de verdade. Amém? E nesses próximos versículos agora, meus irmãos, do 6 até o 9, vamos ver aqui o exemplo de Abraão e a fé que justifica. Nesses próximos versículos, do 6 até o 9. Vamos ver aí. Lembrem do que as Escrituras Sagradas dizem a respeito de Abraão. Ele creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Portanto, vocês devem saber que os verdadeiros descendentes de Abraão são os que têm fé. Antes que isso acontecesse, as Escrituras viram que Deus ia aceitar os não-judeus por meio da fé. Por isso, antes de chegar o tempo, elas anunciaram a boa notícia a Abraão, dizendo: por meio de você, Deus abençoará todos os povos. Abraão creu e foi abençoado. Portanto, todos os que creem são abençoados como ele foi. Meus irmãos, nestes versículos aqui, Paulo, ele mostra que Abraão, ele foi considerado justo, não por obras humanas, não, mas sim porque ele acreditou na promessa de Deus. Assim também, meus irmãos, assim também, todos os que têm fé tornam-se filhos de Abraão e participam das bênçãos prometidas a ele. Todos os que têm fé em nosso Deus Todo-Poderoso se tornam-se filhos de Abraão e participam das bênçãos prometidas por ele. E aqui aprendemos, meus irmãos, que a verdadeira descendência de Abraão não é segundo a carne, mas sim segundo a nossa fé. A verdadeira descendência de Abraão é essa, não segundo a carne, mas sim segundo a nossa fé. Por isso que para a nossa realidade, hoje, nós temos, meus irmãos, que viver confiando sempre nas promessas de nosso Deus Todo-Poderoso, mesmo quando a gente não vemos o resultado imediato, mas sim que nós temos que confiar nessas promessas que Deus, ele nos dá. E a nossa fé, ela traz justiça diante do nosso Senhor. É a nossa fé, é ela quem vai trazer justiça a cada um de nós diante de nosso Deus Todo-Poderoso. A nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? E agora, nesses próximos versículos, do 10 até o 14, nós vamos ver aqui a maldição da lei e a redenção em Cristo. Nos próximos versículos agora, do 10 até o 14. Vamos ler aí. Os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição de Deus, pois as Escrituras Sagradas dizem: quem não obedece sempre a tudo o que está escrito no livro da lei está debaixo da maldição de Deus. É claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei, pois as Escrituras dizem: viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Mas a lei não tem nada a ver com a fé. Pelo contrário, como dizem as Escrituras, viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Como dizem as Escrituras, maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Cristo Jesus aos não-judeus e para que todos nós recebamos, por meio da fé, o Espírito que Deus prometeu. Meus irmãos, nestes versículos aqui, a lei
ela exige perfeição. A lei exigia perfeição. E quem falhava em um só ponto era considerado culpado. E aí, quando veio o nosso Senhor Jesus Cristo para nos salvar, Jesus, ele assumiu sobre si essa maldição e pela cruz nos libertou dela. Agora, somos abençoados com a fé que traz o Espírito prometido. É pela nossa fé em Cristo Jesus, meus irmãos, que Jesus, nosso Mestre, Ele assumiu essa culpa que era nossa na cruz. E agora somos abençoados com a fé que traz o Espírito prometido. E essa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, que aprendemos aqui que a cruz, ela é o lugar onde a maldição, ela foi vencida e a graça foi derramada, que foi por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nestes versículos agora, meus irmãos, seguintes, nesses últimos versículos, do 15 até o 29, nós vamos ver aqui a promessa feita a Abraão e a lei. Vamos ver também o papel da lei e os filhos de Deus pela fé. Nesses últimos versículos aí, do 15 até o versículo 29. Vamos ver aí. Meus irmãos, vou usar um exemplo da vida diária. Quando duas pessoas combinam alguma coisa e assinam um contrato, ninguém pode quebrá-lo ou acrescentar qualquer coisa a ele. Pois Deus fez as suas promessas a Abraão e ao seu descendente. Quando as Escrituras dizem que Deus fez as suas promessas a Abraão e à sua descendência, elas não querem dizer que se trata de muitas pessoas, mas de uma só, isto é, Cristo. O que eu quero dizer é o seguinte: Deus fez uma aliança com Abraão e prometeu cumpri-la. A lei, que foi dada 430 anos depois, não pode quebrar aquela aliança, nem anular a promessa de Deus. Porque, se aquilo que Deus dá depende da lei, então o que ele dá já não depende da sua promessa. Mas o que Deus deu a Abraão, ele deu porque havia prometido. Então, por que é que foi dada a lei? Ela foi dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. A lei devia durar até que viesse o descendente de Abraão, pois a promessa foi feita a esse descendente. A lei foi entregue por anjos e um homem serviu de intermediário. Porém, não é preciso haver intermediário quando se está falando de uma só pessoa, e Deus é um só. Será que isso quer dizer que a lei é contra as promessas de Deus? É claro que não. Porque, se tivesse sido dada uma lei que pudesse dar a vida às pessoas, então elas seriam aceitas por Deus por obedecerem a ela. Porém, as Escrituras Sagradas afirmam que o mundo inteiro está dominado pelo pecado. E isso para que as pessoas que creem recebam o que Deus promete aos que têm fé em Jesus Cristo. Mas, antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei, até que fosse revelada a fé que devia vir. Assim, a lei ficou tomando conta de nós, até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós, pois, por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus.
porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Desse modo, não existe diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só, por estarem unidos com Cristo Jesus. E já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão e receberão aquilo que Deus prometeu. Meus irmãos, nestes últimos versículos aqui, nós vemos primeiro, dos versículos do 15 ao 18, a promessa feita a Abraão e a lei. Paulo, ele ensina que a promessa de salvação veio antes da lei. A lei, ela foi dada séculos depois, mas não anulou a promessa. E a herança, ela não depende da lei, mas sim da graça que está em nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse versículo, nós aprendemos que a promessa de Deus, ela é firme e se cumpre em nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que é isso que o verdadeiro descendente de Abraão, ele vê. A promessa de Deus, que ela é firme e ela se cumpre por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que para hoje, para nossa realidade, esse versículo do 15 ao 18 nos ensina que nós temos que confiar que Deus, ele cumpre as suas promessas no tempo certo. E o que ele promete, ele realiza. Ele não falha, nunca falhará. Ele realiza. Nesse versículo do 15 ao 18, aprendemos isso. Do 19 até o 25, nós vimos aqui o papel da lei, que o que? Paulo ele explica que a lei, ela teve uma função temporária. A lei, ensinar o povo e mostrar o pecado. Essa foi a função da lei. Ensinar o povo e mostrar o erro, mostrar o pecado do povo, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora que temos a fé por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, não estamos mais sob o domínio da lei, mas sim sob a graça por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aprendemos nesse versículo aqui que a lei, meus irmãos, nos mostrou o caminho. A palavra de Deus, ela nos mostra o caminho, mas só Jesus é quem nos conduz à salvação. É só por meio da nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo que seremos salvos. Por isso que para nossa realidade, nós temos que usar a palavra de Deus como um guia que nos conduz a Jesus, mas que nós temos que confiar na graça de Cristo, confiar em nosso Senhor Jesus Cristo como o único caminho para a vida eterna. Amém? E nesse último versículo, do 26 ao 29, aprendemos que somos filhos de Deus pela fé. Que Paulo, ele declara que em Cristo, todos nós somos um só corpo. E que não há distinção entre judeu ou grego, escravo ou livre, homem e mulher. Independentemente, não há distinção. Todos os que pertencem a nosso Senhor Jesus Cristo são herdeiros das promessas feitas a Abraão. E aqui aprendemos que a fé, a nossa fé, nos torna filhos de Deus e irmãos uns dos outros. Por isso que para nossa realidade, meus irmãos, esses últimos versículos aqui nos ensinam que nós temos que amar e respeitar todos os irmãos, sem discriminação. E que em Cristo, em nosso Senhor Jesus Cristo, todos nós somos uma só família espiritual. Amém, meus irmãos? E para finalizar esse capítulo 3 da carta de São Paulo aos Gálatas, aprendemos aqui 6 lições hoje. 6, perdão.
6 lições que aprendemos hoje. Primeira lição, que a fé em Cristo é que nos justifica e não as obras da lei, é a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, que Abraão, ele é o exemplo de quem creu e foi abençoado pela fé. Terceira lição, que Jesus nos libertou da maldição do pecado. Quarto, que a promessa de Deus, ela é eterna e ela se cumpre em nosso Senhor Jesus Cristo. Quinta lição, que a lei, a palavra de Deus, ela foi um guia, mas que a salvação vem pela nossa fé, pela graça que nós temos nossa fé em Cristo Jesus. E última lição, que em Cristo todos nós somos filhos e filhas e que somos herdeiros de nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso, meus irmãos, que hoje viva pela fé e confie na promessa. O mesmo Deus que começou a boa obra em você, Ele é fiel para completá-la. Amém? E meus irmãos, antes da gente encerrar esse estudo de hoje, como eu sempre faço no final dos vídeos, sempre dos estudos, que vocês, meus irmãos, se inscrevam no canal e ativem o sininho e deixem o seu like. Porque cada vez mais vocês fazendo isso, meu irmão, fortalece cada vez mais esse canal aqui e ajuda sempre o YouTube a recomendar cada vez mais esse canal para mais e mais pessoas virem por meio deste canal aqui conhecer a palavra de Deus. Amém? Por isso que a sua inscrição, o seu like e a ativação do sininho é muito importante para o canal. E também, meus irmãos, compartilhe este vídeo para algum familiar seu, algum amigo, algum parente que precisa hoje ouvir essa palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe grandemente, meus irmãos, a vida de cada um de vocês, hoje e sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E se Deus quiser, estaremos unidos e juntos para estudarmos mais um capítulo da Palavra de Deus. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, meus irmãos. Até lá!